narrado por Lucas, vão mostrar a obra da ressurreição de uma maneira especial, e isso é verdade. Após Jesus ascender aos céus, no capítulo de número 1 e a descida do Pentecoste, na frente, capítulo 2, Pedro fala de ressurreição, capítulo 3, Pedro fala de ressurreição, capítulo 4, Pedro fala de ressurreição, capítulo 5, Pedro fala de ressurreição. Por quê? Porque a palavra de ressurreição, ela vai ganhar força, né? E os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles não vão falar de ressurreição como fariseus ou como saduceus que nem acreditavam. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Só que os fariseus, eles poderiam em algum momento, ali dentro do templo, falar sobre ressurreição, evangelista Rafael, mas de forma figurada e abstrata. Por quê? Porque ninguém tinha voltado dos mortos ainda para contar a história. Os discípulos de Jesus, escutem isso, eles eram os únicos que poderiam falar na teoria e na prática, porque eles viram o Cristo ressurreto entre eles. É interessante que o livro de Atos vai trazer esse relato da ressurreição e vai mostrar como a ressurreição de Cristo impactou. Quando você vai observar as epístolas paulinas, 1 Coríntios capítulo de número 15, hoje só deu 1 Coríntios, hoje o Jonathan estava no óleo, rapaz. O Jonathan estava no óleo hoje, né? 1 Coríntios capítulo de número 15, terminando a primeira carta, o apóstolo Paulo vai mostrar como o ato da ressurreição se deu, como foi que a ressurreição de Cristo aconteceu. Na carta aos Colossenses, Paulo fala de um Cristo ressurreto. Na carta aos Efésios, Paulo fala de um Cristo ressurreto. O Glória foi embora, irmão? Na carta aos Gálatas, ele fala de um Cristo ressurreto. Ou seja, as epístolas paulinas, elas vão de alguma maneira falar dessa premissa. E as 8 epístolas universais, de Tiago, de Pedro, Hebreus, também vão enumerar. Por exemplo, você pega a carta aos Hebreus, qual é o tema principal da carta aos Hebreus? Cristo ressurreto. É a ressurreição de Cristo. Ele vai começar dizendo que o Cristo que prefigura na carta aos Hebreus é o Cristo que está ressuscitado. E quando você vai terminando a Bíblia, você vai observar que o Apocalipse vai mostrar a figura de Jesus não encarnado, mas de um Jesus de olhos de fogo, de pé de latão reluzente, ou seja, de um Cristo. Todo o Novo Testamento vai dar evidência por algo que foi muito negado. Os docetas, os gnósticos, diziam que Cristo não tinha um corpo. Se você chegasse na Palestina e apertasse na mão de Jesus, a sua mão iria atravessar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não possuía um corpo. E Paulo vai dizer o seguinte, corroborando conosco, o doutor Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, no comentário dele sobre Mateus, o doutor Hernandes Dias vai dizer o seguinte, sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança. Corroborando com o pensamento paulino, Paulo vai dizer o seguinte, abre aspas, sem a ressurreição, nas suas cartas, Paulo vai dizer, sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, não teríamos esperança, ela seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Já pensou? Eu estar proclamando aqui uma mentira que é contada há mais de 2000 anos de um certo rabi chamado Jesus, que viveu na Palestina há 33 anos e meio, que diz que porque existem muitas teorias sobre essa ressurreição, e eu vou falar. Por exemplo, quando você pega estudiosos como George Led vai fazer um comentário sobre o Novo Testamento, e ele vai pegar um ponto muito principal falando sobre a ressurreição, e vão aparecer N teorias que Cristo não teria ressuscitado. A primeira já é contada nos próprios evangelhos, que os guardas foram subornados pelos fariseus para que eles contassem a todos que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Cristo. E essa mentira, diz a Bíblia, a narrativa bíblica, foi contada para todos até os dias de hoje. Essa foi a primeira mentira. Só que no decorrer da história, muitas mentiras apareceram. Alguns vão dizer, os liberais vão dizer, que Maria teria chegado ao túmulo, ainda era escuro, e ela confundiu os anjos com o jardineiro. Ela confundiu aquele anjo que deu a notícia com o jardineiro que estava ali. Outros vão dizer, preste atenção, que Jesus, na verdade, não morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu muito, mas só que foi colocado dentro do túmulo vivo. Foi colocado como? Vivo, e depois de 3 dias, ele recupera a sua força, arreda a pedra, que era preciso 20 homens para arredar, oh Jesus amado, arreda a pedra e vai embora. Outros vão dizer que os discípulos foram de noite e roubaram o corpo de Jesus e colocaram em outro lugar. N teorias vão aparecer, só que peraí, presta atenção, se verdadeiramente Cristo, o Messias, olha para o teu irmão aí rapidinho, irmão, para quebrar o gelo. Olha para ele e fala assim, tu crê que ele está vivo?
Amém. Outra coisa, olhe para mim aqui. Próprias palavras do Messias, o Messias vai dizer que toda vez que esse memorial fosse feito, ele estaria presente. Meu Deus do céu. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Então, ele está presente aqui. Existem as teorias de transubstanciação e consubstanciação, mas nós temos mais pelo lado do simbolismo. Por exemplo, os católicos apostólicos romanos, eles dizem que a ceia é o corpo de Cristo literalmente. Quando eu como o pão, que eles dão a hóstia, quando eu como o pão e bebo o cálice, eu estou comendo literalmente o corpo, a carne de Jesus e tomando o seu cálice. Inclusive os cristãos do primeiro século foram acusados por muitas pessoas de serem canibais por falta de entendimento dessa passagem. Só o outro ponto é que no momento da oração sacerdotal, da oração do sacerdote pelos elementos, pão e vinho, Jesus, ele de alguma forma, de forma mística, ele se adequa ao corpo. Só que Lutero, que foi um dos reformadores, um dos principais reformadores, vai dizer que a teoria mais aceita é que isso aqui é um simbolismo. Ou seja, está representando o corpo de Cristo. Escute, Cristo não está aqui fisicamente, agora ele se encontra à destra do Pai intercedendo por nós. Mas espiritualmente, aleluia, o Senhor se encontra presente aqui. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Só que preste atenção, sem a ressurreição de Cristo, tudo isso aqui hoje seria em vão. Não teria sentido nenhum nós estarmos aqui agora reunidos, se Cristo verdadeiramente não ressuscitou. Outra coisa, a morte venceria. E Paulo não poderia dizer em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte a tua vitória? Onde está inferno ou morte o teu aguilhão? Esse texto não poderia ser proclamado. Por quê? Porque Cristo não ressuscitou. Outra coisa, os apóstolos, exceto João, todos morreram martirizados. De 12 apóstolos, todos os 11 morreram martirizados. O único que não morreu martirizado foi o apóstolo João, que morreu em boa velhice. Então preste atenção, você morreria por uma mentira? Os camaradas tinham tanta convicção que Cristo tinha ressuscitado, até porque após a ressurreição, diga assim, após a ressurreição, fale, 40 dias, ele apareceu e foi visto por muitos. Eles tinham tanta convicção que Cristo tinha ressuscitado dos mortos, que Pedro, quando foi ser morto, ele disse assim, eu não quero ser crucificado normalmente, eu quero que coloque a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. A história diz que Papias foi levado para ser queimado dentro de um touro de bronze, e quando ele chegou dentro do touro, a Bíblia diz que no caminho do martírio, os mártires iam cantando, só o Senhor é Deus, grandioso és tu, exaltado. Escute, e por vários momentos os procônsulos romanos perguntaram para ele, vocês querem parar? É simples, nós ainda estamos no meio do caminho, é só vocês falarem assim, ó, César é Deus e acabou tudo isso aqui. Ele falou assim, põe mais fogo. Irmão, ou esses caras são muito loucos, ou estão morrendo por uma aparição, por um fantasma. É mais fácil eu acreditar que Cristo veio, nasceu, cresceu entre nós, viveu na Palestina, escolheu 12 homens, operou sinais em Caná, levantou paralíticos, curou cegos, curou mudos, curou surdos, batizou com o Espírito Santo, acalmou a tempestade. É mais fácil eu acreditar que ele viveu, morreu. Isso é interessante, Marcos capítulo de número 9, Jesus está indo na confissão de Cesareia de Filipe, e quando ele fala que o Filho do Homem, ele pergunta para os discípulos, quem eu sou? Pedro fala, olha, uns diz que tu é Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas, mas vocês, Pedro, que andam comigo, quem eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Messias, aqueles que esperamos. Aí Jesus para Pedro e diz assim, Pedro, deixa eu falar uma coisa, vocês aprenderam desde criança que quando o Messias chegar não tem sofrimento, não tem dor, acabou. Gabriel falou isso aqui, mas eu vou dizer para vocês, convém que o Filho do Homem sofra, padeça, seja rejeitado, seja maltratado pelos fariseus. Ele dá um ponto e vírgula no texto, ele diz assim, só fala se você dá glória. Melhorou, ele diz assim, porém, ele vai morrer, mas ao terceiro dia, aleluia. Sabe o que é interessante? Que o texto que a gente vai ler de Mateus capítulo 28 daqui a pouquinho, o anjo, quando as mulheres chegam, Marcos diz que primeiro quem chegou foi as mulheres. Misericórdia, irmãs. Maria, Maria Madalena, outra Maria, chegaram no sepulcro.
Outro, João vai dizer que Pedro e João correm, João vai na frente dele, mas quando ele chega na porta do túmulo, ele para, baixa, e você vai já ver o que ele entendeu lá, o que ele viu, e ele espera Pedro, e Pedro entra primeiro e vê um lençol. Guarde essa palavra lençol, que Deus tem algo com ela nessa noite. Outro, Mateus vai dizer que quando eles chegaram, a pedra já estava tirada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é mais fácil eu crer que o Cristo morreu e ressuscitou, segundo alguns estudiosos, o doutor Augusto Nicodemos, em uma das suas mensagens sobre isso, vai citar isso, ele vai dizer que essa pedra, alguns dizem que 5 homens era preciso tirar ela. Presta atenção, esses túmulos eram túmulos caríssimos, e foi doado para Jesus por um homem rico, e essa pedra para tirar, irmão, era muito difícil, tanto que eram 5 ou 20 homens para arredar essa pedra gigantesca. E além disso, de ter uma pedra tão grande, ainda tinha soldados escoltando aquele túmulo. É mais fácil eu acreditar que o Espírito Santo... Agora olha que coisa tremenda. Atos capítulo de número 2, quando Pedro vai pregar sobre a ressurreição, ele vai dizer: homens e mulheres de Deus, varões galileus, judeus de toda a parte do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pregação expositiva de Pedro. O corpo do patriarca Davi, que ele chama de profeta, o corpo do profeta Davi, que morreu e está entre nós, mas ele fala assim, mas o corpo de Cristo não viu corrupção. Meu Deus! Como assim, pastor? Depois que tu morre, em 24 horas, os micróbios, as bactérias que estão dentro de ti já começam a... Tem gente que pensa que quem come é as bactérias que estão fora. Não, irmão. A decomposição começa com as bactérias que estão dentro. Viu? Como você não tem mais o fôlego de vida, acabou ali o plano, as bactérias começam a corroer todos os teus órgãos, todos os teus tecidos. Falei bonito, né, irmão? Toda a tua pele, olha para mim, toda a tua pele, e elas começaram um processo de decomposição. Só que a bactéria está tentando comer o corpo de Cristo. Meu Deus. Povo ruim de dar glória a esse, meu irmão. Está tentando comer o corpo de Cristo e não vai, porque tem uma profecia dizendo que não vai ser quebrado nenhum osso, meu Deus, e que o corpo dele não vai entrar em decomposição de forma nenhuma. Por quê? Porque ao terceiro dia, aquele corpo encarnado, aquela matéria como a nossa, iria receber um espírito. Escute e olhe para mim, aleluia. As mulheres vão chegando ao templo. A Bíblia fala que elas foram embalsamar, preparado um unguento, um perfume especial para ver como estava o corpo que estava enfaixado, com lençol e com lenço. Só que quando elas chegaram, Marcos diz que é um anjo, Lucas diz que é 2, Mateus vai dizer que a pedra já estava removida. Quem foi que removeu? Segundo os liberais, Jesus. Jesus como, pastor? Que não morreu, que estava lá dentro, recuperou. Irmão, presta atenção, você já leu nos evangelhos o martírio de Cristo? Meu irmão, ele apanhou demais. Alguns estudiosos vão dizer que as costelas dele ficaram expostas, que apareciam os órgãos daquele chicote romano, que era com ferro e chifre de carneiro. Cristo não tinha possibilidade física nenhuma de remover aquela pedra que vários homens tinham que remover. E quando Maria chegou e viu que a pedra estava removida, ela se assustou e disse: roubaram nosso Senhor. Aí o anjo olhou para ela. Oh, glória! Aleluia, levante a mão, irmão, dê um brado de glória a Jesus. E aí nós vamos ser diferenciados, você vai já entender por quê. O anjo olha para ela e fala assim: ei, mulherada, o que é que vocês querem? Vocês estão procurando Jesus, né? Levante a mão, pelo amor de Deus. Vocês estão procurando Jesus, né? Sim. Aí o anjo vai dizer, olha o que está escrito, pelo amor, coloca para mim aqui, Mateus capítulo 28, versículo de número 4, rápido, 4, diz assim, ó, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, coloca o 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse assim, ó, não tem mais, eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado, verso 6, ele... A outra versão diz assim, ó, porque procura entre os mortos aquele que vive. Aleluia. A partir do momento que a Bíblia diz que ele está vivo e ele está, dá um glória a Deus aí, muda tudo. Agora a nossa fé tem um sentido, agora nós temos uma esperança, agora nós podemos levantar a mão, agora estamos livres do pecado, agora o pecado não é mais o nosso Senhor e a morte será vencida porque ele vive. Glória! Aleluia! Olhe para o seu irmão rapidinho, rápido, e diga assim para ele, o túmulo está vazio.
escuta, olha para cá. O túmulo que era para ser a pior coisa para a nossa fé é o maior testemunho. O túmulo prega, Rafael. Meu Deus, você não entendeu? Toda vez que você vai em Jerusalém, pega aqui rápido, diga Kardec, fala Kardec, Gandhi, Maomé, Buda, vai lá na França. Está escrito assim, ó, aqui jaz os restos mortais de Kardec. Vai lá na Arábia Saudita, onde está Maomé, onde o Neymar está jogando. Aqui jaz os restos mortais de Maomé, o profeta maior do Islã. Vai lá na China, onde tem parte do corpo de Buda. Aqui jaz o corpo de Buda. Vai lá na Índia, onde está Gandhi. Aqui jaz o corpo de Gandhi. Mas se for lá em Jerusalém, o túmulo está escrito assim, ele não está aqui. Levante a sua mão, se você crê, aleluia, se você crê que Ele vive, que Ele reina. O anjo foi o primeiro a testemunhar, dizendo, não procura. Esse homem, ei, sabe o que é uma... Levante a mão. Parece que a gente esquece quando a prova bate, quando a luta bate, quando o desespero bate. A gente esquece. Ele tinha dito para Pedro, Pedro, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Pedro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Pedro, eu vou morrer e vou ressuscitar para o nome do Senhor ser glorificado. Ei, Ele vive. Ele vive. Escute. 3 verdades a destacar. Primeiro, a ressurreição é um fato histórico que os ateus engulam com farinha, sem água. É mais fácil eu comprovar, não estou falando bíblica, historicamente, tem professor de história aqui, 2. É mais fácil eu comprovar historicamente que Cristo pisou na terra do que Alexandre o Grande. Viu? É mais fácil eu comprovar, tem mais registros de Cristo do que Alexandre o Grande, o imperador grego que viveu em 330 a.C. Segundo ponto, a ressurreição é um fato psicológico. Pedro está apanhando, João foi jogado dentro de um camburão de óleo quente, e Domiciano falou assim, vai morrer aí. A história conta que ele fazia bolha de azeite. Pegaram Mateus, colocaram dentro de um tronco e serraram ele, morreu dando glória. Tiago, decapitado, espada, morreu dando glória. João Batista preso, morreu dando glória. Porque eles tinham consciência, certeza que o Cristo que fez, que estava com ele. Ei, agora escute uma coisa aqui. Terceiro e último ponto, é um fator sociológico. A igreja foi estabelecida na morte e ressurreição. O túmulo vazio é um berço da igreja. Ele vive. E escute só, presta atenção. Só que eu não posso perder as esperanças. Escute, Dr. George Led, já vou terminar. Olhe para mim, vamos ceiar. Dr. George Led, grande estudioso do Novo Testamento, eu sou muito fã dos livros dele. Ele vai dizer o seguinte: os discípulos, eles se apegaram fortemente a uma esperança de um reino físico estabelecido. Então, não faz sentido para mim um rei que vem, morre e acaba. Ou seja, tanto que quando Cristo morre, a morte de Jesus, ela aparentemente abalou todas as esperanças. E sem ressurreição, acabou o quê? O sonho. Então, tudo vai mudar. Só que presta atenção, muito embora tudo tivesse predito, a morte dele, que ele viria, morreria, tudo tivesse dito, ele falou várias vezes, em poucos dias isso iria mudar. E foi no primeiro dia da semana, Mateus 28:1, coloca e lê. Olha o que diz o texto. No findar do sábado, domingo, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vamos lá. E eis que houve um grande o quê? Terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, se chegou e removeu e assentou-se sobre a pedra. Pode passar, por favor. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como a neve. E os guardas tremeram, desesperados, e ficaram como se estivessem mortos. Agora preste atenção. Pastor Narciso, todos os evangelistas vão dizer, olha aqui para mim, para você entender isso aqui, que isso aqui é forte, que após a ressurreição, o corpo de Cristo não é mais o mesmo. Só vou falar se você... Isso, já entenderam. Olha aqui para mim. Não é mais o mesmo. Tanto que eles estão reunidos numa sala.
Tomé era corajoso, porque eu tenho certeza que muitos tinham a dúvida no coração e na mente, mas não tinham coragem de falar. A gente critica Tomé, mas ele foi o único que falou: se eu não tocar na mão dele, olha o miserável. Se eu não tocar, se eu não olhar a ferida, eu não acredito. E eles estão reunidos, sabe fazendo o quê? Pergunte, fazendo o quê? Ceiando. Porque ceia é uma refeição. Eles estão fazendo uma refeição e Jesus se apresenta. Só que a porta, segundo o evangelista, estava fechada. E Jesus... Só que escute, o corpo, repita assim, o corpo está incorruptível. O corpo está glorificado. Fala, glorificado. Está transformado. Olha para o teu irmão agora, rápido, que ele vai dar glória e diga: você vai ter um corpo desse. Segura e olha para mim. Segura que agora que vem a cereja. Olhe para cá. Porque Cristo foi o primogênito dos... Ele foi só aquele que mostrou. Eu vou te mostrar o spoiler que ele vai dar. Mas eu te garanto, biblicamente, que a pedra não foi tirada por causa de Cristo. Até porque, Rafael, quando as mulheres chegaram, o corpo não estava mais lá. E a pedra foi tirada para quem então? Pergunte, para quem? Só fala se você dá glória. A pedra foi tirada por discípulos de Deus. Tu não pegou, irmão, pelo amor de Deus? O anjo vai lá e abre o túmulo e fala: vou deixar aberto para quando eles chegarem. Porque o Cristo ressurreto, que tem corpo glorificado, acordou pelo poder dele e do Espírito e atravessou aquela porta sem ajuda de ninguém. A pedra daquele túmulo não podia segurar ele. Vou mais além, o inferno não podia segurar ele, Satanás não podia segurar ele. Aí escuta, uma das vertentes, escuta só, um spoiler. João capítulo de número 11, Lázaro está morto. Quem? Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, e o texto diz assim, ó, olhe para mim: e Jesus chorou. Aí a pergunta é: pastor Narciso, por que Jesus chorou? Algumas pessoas, alguns pregadores, alguns escritores dizem: ele chorou porque Lázaro morreu e ele era muito amigo dele. Só que não tem lógica. Pergunte por quê. Se fosse por isso, Lázaro já vai ressuscitar, sim ou não? Então não tem lógica Jesus está chorando por isso. Então por que ele está chorando, irmão Valmir? Ele está chorando porque o homem era eterno, e o pecado fez com que o homem não fosse mais eterno. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, ele está dizendo para o planeta Terra: aqui no túmulo de Lázaro, o futuro vai acontecer no presente, o escatológico vai acontecer no presente. Ele está dizendo para a humanidade: é assim que vai acontecer. Meu Deus. E preste atenção, quando ele chama Lázaro, ele não fala: Lázaro, ressuscita. Só tu lê o texto. Antes ele fala: Pai, obrigado, porque tu sempre me ouviste, e eu sei que tu sempre me ouve. Nesse momento, Lázaro já está vivo dentro do túmulo. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele está mostrando para a morte, para o inferno e para o Hades: olha, no arrebatamento, quem tiver morto, meu Deus, levanta a mão. Ah, pastor Maxi Domini vai abrir todas essas covas aí, meu Jesus. Parque das Palmeiras, cemitério São José, vai abrir toda aquela... Levante a sua mão e dê um brado de glória, porque Ele vive. Está para nascer um demônio. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, Paulo diz que quem está morto ressuscita. Lá vem, olhe para mim. Aí os muçulmanos, olhe para cá. Hoje Israel é dominada por muçulmanos. E lá no templo onde Jesus vai aparecer, lá em Jerusalém, na Terra Santa, na frente do templo, colocaram um cemitério. Porque eles falaram assim: Jesus é judeu, e judeu não toca em morto, então nós vamos fazer um cemitério. E eles pagam muito dinheiro para ser enterrado lá, é caríssimo. Até para morrer a gente paga, né, irmão? Vamos colocar um cemitério bem aqui na frente. Mal eles sabem
que aqueles crentes que estão enterrados, aquelas pessoas que estão enterradas lá, árabes e judeus, vão ser os primeiros que quando Jesus chegar vão dizer: Pai do Senhor, seja bem-vindo, Messias, aqui é a tua casa. Agora escute uma coisa aqui e eu termino. Diga comigo assim: evidências. Os liberais dizem que eles foram morrer, que eles morreram. Irmão, você nunca se perguntou por que primeiro o testemunho das mulheres? Pergunte por quê. Naquele tempo, nos tribunais, o testemunho das mulheres não era válido. Então, é interessantíssimo que os evangelistas fazem questão de deixar todos os mínimos detalhes. E um dos detalhes, ou melhor, 2 dos detalhes é fantástico para concluir com chave de ouro. A Bíblia diz que quando Pedro corre, João narrando, João 20, olhe para mim. João corre e Pedro corre junto. As mulheres vêm e dizem assim para Pedro: Pedro, roubaram o corpo do Senhor. Ou melhor, ele está vivo, ele ressuscitou. E Pedro e João correm. Quando João, a Bíblia diz que João passa na frente de Pedro, mas ele não entra no túmulo. Só que quando ele chega no túmulo, ele olha e tem um lençol lá. Tem o quê? Tem o quê? Não tem lógica. Esses panos que eram feitos para embrulhar o morto eram caríssimos. Que ladrão otário é esse? Que leva o corpo e deixa o lençol. E deixa o lenço. Da glória, meu irmão. Quem tem um lenço aí, me dá um lenço rápido. Pelo amor de Deus, um lenço, uma toalhinha. Me dá aqui. Traz aqui, Gustavo, para mim. Bíblia, olha aqui. O texto bíblico diz que o lençol estava lá. E quando João entra, ele narra no texto dizendo: e o lençol da cabeça estava dobrado. Calma que agora. Jesus é tão organizado. O povo ruim de dar glória, é tão acostumado com um pastor que não quer nem dar glória mais. Olha para mim, ele levanta e faz questão. Não. Vou fazer de novo. Segura. Pode devolver o lençol lá. Quando João olha o lençol dobradinho, vem aqui e queima no coração. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Só vou parar quando tu dá glória. Ele vive. Ele vive. Segura. Segura. E olha aqui agora. Na cultura judaica, quando um pai de família judeu vai comer, ele leva o lençol, o lenço. E quando ele senta à mesa com a família, e a família tem um serviçal, um empregado, diz a cultura judaica que quando ele se levanta da mesa, ele deixa um lenço. Se ele deixar o lenço na mesa, o serviçal chegou na mesa, ele não está lá, mas está o lenço, o serviçal não pode tirar nada, porque ele vai voltar. Aleluia! Quando João viu aquele lenço, ele disse assim, ó, 2 coisas ardeu. Pergunte qual? Primeira, ele vive. Segunda, ele vem. Ele vive, ele vem, ele vive, ele vem, ele vive, ele vem. Para terminar com chave de ouro. Essa ilustração não é minha, ela é do pastor Marco Feliciano. Não vou falar que é minha, que não é. Viu? Mas eu quero corroborar com vocês. E é maravilhosa. Quando chegou no domingo, ele ressuscitou. Na segunda-feira, vai levar o pessoal no cartório. Pergunte fazer o quê? Irmão Marcos, se prepara aí com o irmão Arlindo. Chegaram no cartório na segunda-feira, certidão de óbito. Chegaram lá com um juiz, com alguém do cartório. Olhe para mim, por favor. E falaram assim, viemos buscar a certidão do rapaz que foi morto na sexta-feira. Aí puxaram uma certidão e deram para ele. Está aqui, ó. Olhe para mim, por favor. E ele disse assim, não é essa certidão. Essa certidão é do rapaz que estava na esquerda. É do outro. Aí ele pegou, é essa, tome. Ela olhou a certidão. Não é essa. Essa é a certidão do rapaz que estava na direita. É do rapaz que foi crucificado no meio.
Aí o escrivão olhou para ela e falou assim: tu não está sabendo? Levante a mão, levante a sua mão. A morte venceste. Canta, meu filho. Aleluia. Levante a sua mão em nome de Jesus e dê um brado de glória a esse Deus. Aleluia. Canta, meu filho. Aleluia. Levante a sua mão e dê um brado de glória. Ele vive, irmão. Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu o inferno. Oh!